Olá, o Jornal Universidade de hoje traz um resumo das principais notícias da UFPB esta semana. Confira alguns destaques. O Ministério da Educação faz visita ao curso de radialismo no Campus 1 da UFPB. O que nós queremos é uma excelência na educação, é uma qualificação de nossos cursos, de toda a oferta de cursos que uma instituição de ensino superior pode oferecer. Você vai conhecer o curso de terapia ocupacional da universidade. Apesar de ser um curso recente, terapia ocupacional tem atraído cada vez mais estudantes. E os que ingressam aqui não têm se arrependido. O professor e maestro Eduardo Nóbrega lançou um livro que narra a trajetória artística da Orquestra Sinfônica da Paraíba. E você vai conferir o segundo episódio do Ciência Aberta, um trabalho feito em parceria entre a TV UFPB e alunos dos cursos de Comunicação Social e Teatro. Agora, no Jornal Universidade. A universidade é um espaço aberto para aprendizagem e debate de ideias. E quando as pessoas, por medo, não conseguem se expressar e perdem a oportunidade de aprender? É sobre esse assunto que o repórter Vitor Feitosa tem mais informações. Este estudante conta que desenvolveu alternativas para driblar a timidez. Eu trabalho tendo que conversar com pessoas, mas no trabalho eu visto uma roupa diferente, se é que podemos dizer assim. Eu aproveito essa roupa de que eu estou no trabalho e eu posso talvez conversar com as pessoas e se sentir mais à vontade. Mas embora eu sempre me sinta um pouco constrangido. A ciência explica o medo de falar em público de diferentes formas. Para a área da linguística, por exemplo, as pessoas se expressam melhor quando sentem que estão dizendo a verdade. Existe sim a ideia, a imagem que nós temos daquela pessoa que fala bem, né, que tem uma boa retórica, que consegue agregar o público, essa pessoa está falando um discurso verdadeiro, ou em si, que essa pessoa é legitimada para estar naquele lugar e falar um discurso verdadeiro. Hoje, né, a gente sabe que a sociedade ela vai também atribuir esses valores, esses atributos, mas eu acho que facilmente você pode separar o conteúdo do dizer a verdade com a forma como ele é dito. Para a psicologia, as razões que levam alguém a não conseguir falar em público são diversas. De fato, diversas pessoas têm dificuldade de falar em público e as causas são variadas. Você tem desde uma fobia social de estar em público, de se comunicar, você tem um fator também determinante de personalidade que é a extroversão ou introversão, no caso muito mais a introversão. A própria timidez também faz com que você tenha essa dificuldade de se expressar em público, embora algumas pessoas possam lidar, mesmo tímidas, podem superar essa timidez e podem se aventurar a falar em público, e muitas vezes o desempenho é bastante satisfatório, sobretudo quando há um roteiro, quando elas sabem do que falar, sem, no entanto, que se prendam demasiado a esse roteiro, porque algumas pessoas têm tão gravada a coisa e a sequência da fala que perder um elemento da sequência simplesmente tudo vai por água abaixo. Se você é uma dessas pessoas que fogem de plateias, pode ficar tranquilo, porque existem diversas formas para solucionar este problema. Na psicologia, uma das abordagens, a terapia cognitivo-comportamental, tem tido sucesso em tratar com questões relativas à timidez, também de treinos de habilidade social. Então, é possível sim lidar com isso e superar, sem deixar de ser tímido, mas que se apresente em público e se consiga dar o recado, se consiga falar o que se pensa efetivamente. Você já ouviu falar do curso de terapia ocupacional da UFPB? Ele é novo, existe desde o segundo semestre de 2010 e vem atraindo cada vez mais alunos. O sorriso de Gabriel Moreira tem um motivo. Frequentador há 3 anos do laboratório do curso de terapia ocupacional da UFPB, o jovem de 22 anos acumula melhoras em seu estado. O resgate da autoestima para quem é um dependente, um cadeirante, é algo extraordinário. Então, ele fica muito feliz em vir para o atendimento. Eu digo que ele já identifica o local até pelas árvores. Quando eu vou chegando com o carro, ele já vai dando sinais de que ele está muito feliz, né? E aí elas vão trabalhando e trabalhar com aquilo que ele gosta, se é com o time que ele gosta, com aquilo que ele pode expressar. Então, dentro daquilo, vai se trabalhando para que realmente a qualidade de vida dele possa ter um ponto mais positivo. O curso de terapia ocupacional objetiva formar profissionais aptos a ajudar pessoas como Gabriel, podendo atuar em diversas áreas, principalmente na reabilitação de pessoas que precisam de ajuda. Bom, o perfil dos alunos que nos procuram geralmente são alunos
que estão interessados em alguma profissão da área da saúde, pessoas que têm desejos de cuidar de outras pessoas, também têm interesse na área biológicas e, inicialmente, vem procurando alguma coisa ligada à reabilitação ou à área educacional e social. Marcos Paulo é um dos que sentem de perto os benefícios que ser acompanhado por um terapeuta ocupacional pode trazer. Muita mudança na minha vida. Apesar de ser um curso recente, terapia ocupacional tem atraído cada vez mais estudantes, e os que ingressam aqui não têm se arrependido. É o caso da estudante Thaili Chateaubriand. Bom, eu sempre tive interesse pela área da saúde e antes eu conhecia a fisioterapia, mas eu achei que o mercado estava muito saturado e eu queria uma coisa diferente. Daí um amigo meu passou para terapia ocupacional e eu fui pesquisar e me encantou ainda mais. É um desafio, mas é muito gratificante. O curso de terapia ocupacional possui 2 entradas, cada uma oferecendo 30 vagas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3216-7996. E nesta sexta-feira é comemorado o dia de Tiradentes. Mas você sabe quem foi Tiradentes? Nossa equipe andou pelo Campus 1 fazendo esta pergunta. Lembro vagamente por causa do ensino médio, mas para mim te falar a verdade não sei dizer com perfeitas palavras quem foi, o que ele fez. Rapaz, eu conheço pouco sobre a história de Tiradentes. Eu conheço mais por causa da TV mesmo, que mostrava a história de Tiradentes e tal. Uma confidente de mineiro. O que foi que ele fez? Ele lutava pela independência do Brasil. Raquel, você sabe quem foi Tiradentes? Não sei. Ele foi um mártir da independência, um homem que lutou por direitos para a nossa camada social, na época que era perseguida pelo sistema monárquico, os médicos, os maçons e todo um cabedal de pessoas que iam de encontro àquele pensamento arcaico que regia na época e que mutilava a sociedade. Tiradentes foi um cara que, teoricamente, ele fazia parte de uma classe burguesa naquele período, mas que ele reivindicava direitos para a população, as pessoas comuns da época. Conversamos com o professor Ângelo Pessoa, do Departamento de História da UFPB, que falou sobre o Inconfidente Mineiro. Agora você vai conferir a primeira parte dessa entrevista, quando o professor fala sobre quem era Tiradentes. Tiradentes, ele é um mineiro, né? Ou seja, um cidadão nascido nas Minas Gerais, nos meados do século XVIII, né? Em pleno processo de grande afluência de pessoas para lá por causa das descobertas de minérios, e ele era um alferes, ou seja, uma espécie de sargento da polícia, né, em termos de época. Também ele praticava essa questão de arrancar dentes, de onde vinha o apelido dele, e, por outro lado, ele também desenvolvia negócios de tropeiro, ou seja, ele era um pequeno comerciante com tropa de mulas que circulava por Minas Gerais, né? Na última quarta-feira foi lançado o livro Medicina Vibracional, uma cosmovisão da saúde. O lançamento aconteceu no auditório do curso de Fonoaudiologia no Campus 1 da UFPB em João Pessoa. No próximo bloco, os detalhes da visita do Ministério da Educação ao curso de Radialismo da UFPB. E você vai acompanhar o 2º episódio do Ciência Aberta, um projeto de extensão que apresenta pesquisas da UFPB numa linguagem nova que mistura teledramaturgia e jornalismo. O Jornal Universidade volta já. Avaliação é uma palavra comum na universidade, mas você sabia que não são apenas os alunos que são avaliados? Pois é. Os cursos de graduação das instituições de ensino superior de todo o Brasil recebem periodicamente uma avaliação do Ministério da Educação, o MEC. A situação dos cursos de graduação em todo o país é acompanhada pelo Ministério da Educação através de 2 ferramentas: o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, e visitas de especialistas nas instituições para avaliar os indicadores de qualidade. A avaliação de curso ela se dá no momento do reconhecimento do curso e depois através do processo de renovação desse reconhecimento. Ele fecha um ciclo a cada 4 anos praticamente. Essa visita a gente usa um instrumento básico que é fornecido pelo próprio MEC para fazer esse tipo
de avaliação. Esse instrumento ele abarca praticamente, são 4 dimensões. Um primeiro é uma dimensão didático-pedagógica, que é a avaliação do projeto pedagógico, a sua relação com o projeto pedagógico institucional, os objetivos do curso, o perfil do egresso, essa dimensão, uma dimensão mais documental. Nós temos em seguida uma avaliação do corpo docente, em termos de titulação, experiência e vários outros indicadores. Temos uma terceira dimensão que diz respeito à infraestrutura. Gabinete de professores, sala da coordenação, laboratórios especializados, a qualidade, o serviço, o número de equipamentos que são disponibilizados, a biblioteca, em termos de disponibilidade de livros, da bibliografia básica, da bibliografia complementar, de periódicos. Uma quarta que a gente pode chamar de dimensão também, que são os requisitos legais. Aí é saber só se a instituição atende aquilo que as diretrizes curriculares nacionais determinam, em termos de carga horária, se existem discussões sobre direitos humanos, questões étnicos raciais, se em termos de acessibilidade arquitetônica, atitudinal, pedagógica, a instituição está de acordo com aquilo que a legislação exige. Além de informações como o número de alunos que concluem o curso, formação de professores e outros aspectos legais, um dos processos que ocorre nas visitas de avaliadores é uma reunião para ouvir os próprios alunos. Foi boa para poder dar nosso ponto de vista como aluno. E como centro acadêmico foi bom para também escutar os alunos, né? É muito bom saber o que o aluno está achando do curso, o que pode melhorar e o que já está bom e o que o aluno também pode contribuir para o curso, porque é bom isso, não só de a instituição para o aluno, mas o que o aluno pode fazer para o curso melhorar em si. Avaliadora do MEC há mais de 10 anos, esta professora conta que o processo de avaliação de cursos é complexo. É uma experiência, assim, muito gratificante pelo fato de você, primeiro, conhecer a realidade educacional do país, que é imenso, e, ao mesmo tempo, você está diante de uma diversidade cultural muito grande que acaba afetando a educação também, né? Então, eu acho que isso acaba valorizando a educação regional. Você vê a diferença entre a educação das universidades públicas, né, e privadas, que há diferenças também, né? E a questão da educação regional também. Isso é muito importante, não é? Você como avaliador, ter isso em consideração. Nós estamos para somar, para construir isso, e eu acho que o MEC vai sair daqui com uma boa impressão. Pelo menos estamos trabalhando para isso. Durante o Jornal Universidade de hoje, estamos exibindo uma entrevista com o professor do Departamento de História, Ângelo Pessoa, sobre quem foi Tiradentes. Agora entenda como Inconfidente Mineiro foi denunciado e condenado. Meados do século XVIII, para o final do século XVIII, havia uma grande tensão nas Minas Gerais por um conjunto de fatores, né? População escrava muito grande, exploração extrema do trabalho, arroxo fiscal das autoridades da coroa. Então, enfim, havia uma sociedade extremamente descontente e que pipocavam aqui e ali movimentos de revoltas, de insurreições. E esse cidadão, Joaquim José da Silva Xavier, o conhecido Tiradentes, ele foi uma das pessoas que esteve envolvido numa dessas tentativas de contestação da ordem vigente à época. O movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira, né? Esse movimento ele foi debelado antes que tivesse eclodido. E uma das pessoas, em troca da promessa de dívidas, ele chama-se Joaquim Silvério dos Reis, ele delata o movimento e, enfim, muitas pessoas são presas, pessoas de vários grupos sociais das Minas na época, e há um processo, né, que nos termos da época chama-se devassa, né, um longo processo. O Jornal Universidade começou a exibir na semana passada o trabalho Ciência Aberta. Ele é feito em parceria entre a TV UFPB e alunos dos cursos de Comunicação Social e Teatro. Através do Ciência Aberta, pesquisas e projetos desenvolvidos pela UFPB são apresentados numa linguagem dinâmica que mistura teledramaturgia e jornalismo. Acompanhe agora o 2º episódio.
Olá, eu sou David Muniz e fui convidado para apresentar um programa com 10 episódios, integrando os temas saber popular e conhecimento científico, vinculados às pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal da Paraíba. Nesse projeto comigo estão alguns alunos bolsistas do curso de teatro, Márcio de Paula, Natan Pedoni e Raquel Ferreira. Sejam bem-vindos ao Ciência Aberta. Espera aí. A gente vai aplaudir toda vez que David terminar a abertura do programa? Ai, Márcio, deixa de ser chato. Oxe, não é? Oxe. Mas, David, qual o tema do programa de hoje? Só um minuto, Natan. Hoje nós temos um novo aluno de teatro. Gente, esse é o Sandro e ele vai ajudar a gente também. Ajuda é sempre bem-vinda. A gente já se conhece lá do curso de teatro. Que bom. Eu também estou muito feliz, cara. Você chegou na hora certa, Sandro. David ia dizer agora mesmo qual é o tema do programa de hoje. Na verdade, Raquel, eu vou ter que sair para resolver um problema pessoal, mas vocês vão explicando para o Sandro como funciona o programa e quando eu voltar a gente decide qual é o tema do programa de hoje. Problemas em casa, David? É que eu estou construindo a minha casa e ainda não decidi quais materiais vou utilizar. Ô, David, o Departamento de Engenharia Civil não pode te ajudar nisso? Se eu não me engano, já recebemos algumas pesquisas realizadas aqui na UFPB sobre materiais de construção. Então vamos construir o programa de hoje com esse tema. Raquel, procure essa pesquisa enquanto eu vou lá na obra pedir mais um tempo. Eu vou aproveitar e falar com a coordenadora dos bolsistas de comunicação para que eles já fiquem de sobreaviso, ok? Eu posso te ajudar, Raquel. Obrigada, Sandro. Que é? Nada não. A gente também vai ajudar, Raquel. A pesquisa de que departamento mesmo, hein? Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Você achou, Sandro? Viva! Vamos fazer uma festa. E então, pessoal, conseguiram achar a pesquisa? O Sandro acabou de achar. Então, qual o tema do programa de hoje? Tijolo prensado. Não é assim que se faz, Sandro. Você tem que falar olhando para a câmera. O tema do programa de hoje é tijolo prensado. Com o tempo você acostuma. Mas como é feito o tijolo prensado? É isso que a gente vai descobrir na reportagem de Graciele Barros. Terra crua, água e uma pequena quantidade de cimento compactadas numa prensa manual. Pronto, está feito o tijolo prensado. Esse material utilizado em construções não gera poluição e se reintegra com rapidez à natureza. Há mais de 20 anos, essa tecnologia sustentável despertou o interesse do professor Normando Perazzo. Ele apresenta as propriedades térmicas superiores, apresenta uma rigidez de parede muito boa e resistência, além do mais, ele dispensa o revestimento, o reboco, né? Então, o tijolo fica aparente, mas com aspecto estético bastante agradável. Um dos aspectos que os pesquisadores testaram foi a segurança do material. Sem dúvida, foram testados aqui na universidade várias e várias paredes e a gente só fez a coisa quando sentiu segurança para aplicar. Usar terra crua na construção não é uma novidade, mas a técnica do saber popular foi aprimorada por cientistas com o objetivo de gerar benefícios para a sociedade. A Associação Casa dos Sonhos, no município de Santa Rita, usou a técnica e construiu casas de tijolo prensado para famílias em situação de risco social. Ivanilda foi uma das beneficiadas. A gente vivia dentro dos ratos, barata. As crianças, quando chovia, as crianças dormiam, bem dizer, na chuva. Agora, estou muito bem, muito feliz, graças a Deus. Margem do Rio Jordão, na parte inferior que conduz à Serra de Judá, há 10.000 anos. Homem que escolhi para ser meu companheiro e me deitar à noite bem juntinho. Ai, não aguento mais andar. Mulher que escolhi para se deitar à noite e ser mãe do meu filho. Chegamos à terra prometida. Veja, um oásis.
Aqui construiremos nossa casa e ao redor dela crescerá uma cidade. Plantaremos palmeiras em suas avenidas. Homem que escolhi para ser meu companheiro e me deitar à noite bem juntinha, como construiremos uma cidade aqui se só o que temos é essa cabra e a terra em que pisamos? Utilizaremos o que temos, a terra e as fezes dessa cabra. Ai, que horror! Companheiro de minha irmã, podemos prensar terra, folhas e outras coisas em forma de pequenos blocos. Deixamos que sequem ao sol para que fiquem fortes e resistentes. Assim construiremos a casa. Sim, irmão de minha companheira, e que é completamente desnecessário na cena. Dessa forma, teremos proteção do frio da noite e uma casa arejada no calor do dia. Ai, desnecessário foi esse teu comentário, Márcio. O que é que tem de mais o menino participar da esquete? Desnecessário sou eu fazendo uma cabra. Bacana, galera. Legal essa brincadeira histórica com o tijolo prensado. Acho que eu vou mesmo ter uma casa ecologicamente correta e com um custo bem mais barato. Esse foi o Ciência Aberta. Ué, peraí. Ficou sem final. Ficou sem final. Tá rodando ainda, Zé Mané. Ai, Márcio. Vem, Sandro. Vamos trocar de roupa. Até o próximo programa. Na próxima semana tem mais um episódio do Ciência Aberta. Vamos para o último intervalo e a seguir a gente fala sobre o trabalho do professor e maestro Eduardo Nóbrega, que lançou o livro sobre a Orquestra Sinfônica da Paraíba. O Jornal Universidade volta já. – 21 de abril de 1972 foi o dia em que Tiradentes foi executado. Por isso, essa data foi escolhida para homenagear o Inconfidente Mineiro. Mas esse reconhecimento só veio cerca de 100 anos depois da morte dele. É o que veremos na última parte da entrevista com o professor Ângelo Pessoa, do Departamento de História, sobre Tiradentes. Alguém precisaria, digamos assim, ser pego para cumprir a pena exemplar. Então, Tiradentes, aí tem toda uma discussão se ele era uma espécie de inocente útil ou um herói da pátria, então tem muitas versões sobre isso. Ele é a pessoa que foi, digamos assim, pinçada, escolhida ali para ser barbaramente executado dentro assim, do princípio penal da época. Quer dizer, ele é levado para o Rio de Janeiro, ele é enforcado, esquartejado, suas partes são espalhadas ao longo da estrada entre o Rio de Janeiro e Vila Rica, do Ouro Preto, que era a antiga capital de Minas, aquilo ali para ficar como um exemplo, né, de quem desafiasse a autoridade real. Né? Praticamente 100 anos depois, no processo de mudança do regime monárquico por republicano no Brasil, após a proclamação da República, esse personagem foi, digamos assim, escolhido para ser considerado um herói nacional e chamado de o protomártir da independência. Com quase 50 anos dedicados à música, o professor e maestro Eduardo Nóbrega lançou um livro que narra a trajetória artística e dimensões socioculturais da Orquestra Sinfônica da Paraíba. O livro, assim, ele foi pensado, né, para ser uma leitura bem tranquila, bem leve. Então, não é um livro só para músico. É um livro para qualquer pessoa que saiba ou não saiba a música, possa ler e gostar e conhecer um pouco da história da música da Paraíba através da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Para adquirir, só tem 3 possibilidades. Telefona para mim, 991221788, ou então envia um e-mail, maestro.eduardo@hotmail.com, ou então aqui no Departamento de Educação Musical, onde eu trabalho. Em 18 de abril é comemorado o Dia do Livro Infantil. Você sabia que essa data não foi escolhida por acaso? Essa data é marcada em razão do nascimento do Monteiro Lobato, né, 18 de abril de 1882.
e porque marca o nascimento de um grande escritor, né? Na literatura infantil, na história da literatura infantil brasileira, os críticos, né, enfim, os teóricos, eles colocam o Monteiro Lobato justamente nesse papel de precursor, né, daquele que efetivamente tem dado uma cara para a literatura brasileira, né, com assim, um olhar bem mais nacional. E, portanto, não que nós não tivéssemos antes uma literatura, mas a literatura que nós tínhamos antes ela era mais atrelada a uma cópia ou às traduções, adaptações europeias. E o Lobato, digamos assim, dá uma cor bem local e também traz a infância o elemento infantil para o texto dele. O Jornal Universidade fica por aqui. Até nosso próximo encontro.